Bem-vindos ao AmplaCast, um podcast da Ampla, um programa que vai falar sobre inovação, energia, no breaks, tendências, tecnologia e muito mais. Esse é o nosso segundo episódio. Para quem não viu o primeiro episódio, foi sensacional. Busquem para assistir porque foi muito legal, a gente falou muito sobre a nossa história. Esse segundo episódio a gente vai falar de novo sobre a história. Eu quero trazer aqui o André para fazer a apresentação com a gente. O André é o nosso CEO, né? Ele está com a gente há bastante tempo e ele vai fazer essa coparticipação com a gente na apresentação do programa. André? Valeu, obrigado. Estamos aí mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar seguimento aí o que a gente começou. No primeiro programa a gente achou que ia ser um programa só, mas tem muita história. 30 anos tem muita história, tem muito acontecimento aí, a gente precisa relembrar, né? Então, estamos mais uma vez aqui com Marcos Butti. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Marcos, obrigado pela presença. Muito obrigado, André. Obrigado, Rafael. Prazer dar continuidade. 30 anos não se resume a uma hora, né? Realmente, mas é muito agradável, muito gratificante, né? Me emocionou muito o nosso primeiro, né? Com aqueles depoimentos e as lembranças que vieram, né? Mas o fortalecimento de que a gente realmente fez um trabalho, está fazendo um trabalho bonito, né? Muito obrigado. Legal. Marcos, eu queria fazer uma pergunta. Antes da gente mostrar os depoimentos aqui, que é o seguinte: depois de 30 anos, né? Vocês e o Zé Rubens fundaram a empresa, começaram lá do zero, desbravando o mercado. Não era só o começo de uma empresa, né? Mas era também o começo de um mercado diferente, né? Como você disse, o mercado de no breaks, enfim. E depois de 30 anos, hoje vocês não estão mais diretamente na operação, vocês estão atuando no conselho administrativo da empresa, mentorando, né, ajudando a gente lá, mas não estão mais na operação, mas são 30 anos, né? E óbvio que quando a gente monta uma empresa, um dos principais fatores sempre passa em algum momento para a questão financeira, a realização, enfim. Mas depois de 30 anos, o que você, Marcos, acha que é o principal o principal legado que a Ampla deixa? Como é que você enxerga esses 30 anos assim, resumidos em um sentimento ou em uma palavra? Assim, o que mais importa? O que mais valioso assim, para você nesses 30 anos? Bom, é de gratidão, né? Gratidão. Diz que o homem tem que plantar um livro, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Eu optei por fazer essa ação, né? De ter a possibilidade de ajudar pessoas, de ajudar a trazer algum fato novo com relação ao mercado de no-breaks, que ele era incipiente, né, naquele momento. Mas é realmente de satisfação de ter atendido socialmente, né, tantas pessoas, né, e deixado esse legado, né, de uma empresa reconhecida no mercado brasileiro como uma empresa muito séria, transparente, profissional, correta, né? E levar isso como sendo uma bandeira importantíssima junto aos nossos colaboradores de todas as etapas dos 30 anos, né? Então é satisfação, meio que o dever cumprido. Eu acho que ele não está ainda encerrado, temos tantas coisas por ainda produzir e realizar, né? Mas é de gratidão. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma diferente, né? Mas a forma como foi feito é a forma que deveria ter sido feita, né? Então não existe arrependimento daquilo que foi feito. Talvez daquilo que eu não tenha feito, né, tenha arrependimento, mas daquilo que foi feito estou extremamente em paz, né? Só gratidão, né, de toda essa história. Tá bem. Que legal. Muito bacana. Eu imagino. Óbvio que eu acompanhei desde o início, né? Eu era um menino ainda quando a Ampla começou, mas
e sempre vendo do ponto de vista de fora, né? E depois passando a ver isso de dentro. E de fato é muito gratificante você ver o respeito que a Ampla tem do mercado, né? Tanto de clientes, quanto de parceiros, quanto de fornecedores. A Ampla é uma empresa, os ex-colaboradores, né? Colaboradores atuais, é uma questão de respeito. Isso é muito valioso, porque por vários momentos ao longo de uma empresa, você passa por momentos difíceis, onde você tem que tomar decisões difíceis, né? E a Ampla sempre priorizou as pessoas, sempre priorizou o bem-estar, sempre priorizou valorizar cada pessoa que estivesse junto com a gente na jornada, né? Então, não é fácil tomar essas decisões, são decisões difíceis, mas que fazem a gente ter esse respeito e esse nome no mercado hoje e ter a alegria de poder estar fazendo um programa aqui para falar de 30 anos de empresa, né? Mas chega de jogar confete. Vamos ver o nosso primeiro depoimento do programa de hoje, que temos vários ainda. Vitor, solta para nós aí o próximo que tiver na lista aí para gente, por favor. Fala alguma coisa sobre a Ampla. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Dunder. Me pediram aí encarecidamente para fazer um vídeo, né, contando uma história engraçada da Ampla, né? E, pessoal, eu pensei em todas as histórias que eu tenho aqui, elas podem me incriminar. Vou acabar incriminando o coleguinha, né? Então, e toda a história, pessoal, tem dois lados, né? E ninguém pode provar nada. Então, se alguém abrir o bico aí no vídeo aí, tá ligado, né? Bom, pessoal, falando sério aí, parabéns aí pelos 30 anos, né? Não é fácil, né? Uma empresa se manter por tanto tempo no mercado aí, relevante, né? E se reinventando aí, que nem a Ampla, né? Então, é legal você olhar para trás e ver que você fez parte disso, né? Então, parabéns, pessoal, pelos 30 anos aí, que venham mais 30, né? Dunder, pequeno grande homem. Trabalhou em que época na Ampla, Dunder? Em algumas épocas. Ele trabalhou 2 vezes, ele teve o momento em que ele, acho que foi o menor período na primeira etapa, 2, 3 anos, e ele foi fazer um intercâmbio na Austrália, né? Na Austrália, né? Ele ficou fora do país e quando voltou para a Ampla novamente, né? Sim. Também de formação interna dentro da empresa. Nós formamos também esse profissional, ele veio a trabalhar posteriormente na Schneider, né? Durante um período longo também, deu até suporte para nós em alguns projetos, né? Dentro da Schneider, auxiliando a Ampla em alguns projetos importantes, né? Uma pessoa descontraída. O Dunder tem histórias fantásticas, né? É um bom menino Pena que são também. Histórias proibidas, pelo que ele disse lá. Histórias censuradas. Saudades. Ele era do time de vendas ou técnico? Técnico. Eu contratei ele na área de suporte. Ele cuidou de Itaú também, né? Na área de contratos durante um período. E aí ele foi embora, depois para Austrália, né? E quando ele retornou, eu acho que ele chegou a dar um suporte na área comercial, não foi? Eu acho que ele chegou a trabalhar de alguma forma, não diretamente na área de vendas, mas ele dava um suporte para a área comercial. Muito bom, muito legal. André, antes da gente falar em próximo vídeo, alguma outra coisa, eu queria jogar esse roteiro fora aqui, ó. E eu queria fazer uma pergunta pro André. André, você trabalhou, você como filho, né, como filho do José Rubens, você teve um período que você conheceu a Ampla de uma forma e depois você está há 7 anos aí com a gente dentro da Ampla.
Eu queria ver como que qual as diferenças que você tem do que você enxergava da Ampla, o que você via da Ampla e como você vê a Ampla hoje. O entrevistador sendo entrevistado, hein? Ao vivo é assim. Olha, Rafa, a primeira grande diferença é que parecia muito mais fácil ganhar dinheiro quando eu não trabalhava na Ampla. Entendeu? Porque eu via o meu pai chegando em casa e falar, pô, é tão fácil assim, pô. E depois que eu fui trabalhar lá, eu vi que não era tão fácil assim, mas brincadeira à parte. Cara, é muito diferente, né? É muito diferente porque eu não planejei ir para a Ampla, né? Embora tenha me formado em engenharia, tenha atuado no mercado corporativo, eu nunca tive o plano, eu nunca tive a intenção de ir para a Ampla, né? E quando acabou acontecendo a oportunidade, era para ser algo temporário, algo. Eu tinha outros planos e era para ser algo temporário, mas acabou sendo assim uma uma paixão arrebatadora, porque não consegui sair mais de lá. E, e é muito diferente, né? Você tá de fora e você vê a empresa funcionando bem ali. Quando eu fui para a Ampla já tinha 23 anos, né? Já era uma empresa consolidada, grande, respeitada. Mas aquilo parece que é uma coisa, parece que é uma engrenagem que roda automaticamente, né? Parece que é uma grande bola que quando você põe para girar, o esforço é menor, né? Você só tem que manter aquela inércia lá para o negócio continuar rodando. E muito pelo contrário, né? Acho que você mesmo disse aí, tantas empresas que a gente já passou dentro da mesma empresa justamente para se revitalizar, para se readequar, para se remodernizar, né? Modernizar de novo e atualizar. Então é um trabalho constante, de todo dia você está alimentando e fazendo com que essa roda gire aparentemente de uma forma fácil, mas é muito desafiador e é desafiador hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, toda a informação, software, sistema, controle. Imagino isso lá no começo dos anos 90, né, onde Malemar tinha esse computador nas empresas, né, não tinha estação de trabalho individual para cada um, e-mail, eram coisas que estavam começando ainda, né? Então, você desbravar um mercado, né? A gente até brinca, acho que o Marcos tem essa frase, né? Que andar na picada que eu abri é fácil, né? Então, uma vez que a pessoa passou no mato, para quem não conhece, picada é aquele caminho que se abre no mato, né? Pelo menos no interior se fala isso, né? Então, depois que o primeiro foi abrir o caminho, você seguir e reclamar é fácil, né? Mas ser o primeiro, né? Então de valorizar, acho que o sentimento é de valorizar o trabalho feito, Rafa. Acho que esse é o principal, sabe, entender o quanto que é difícil você permanecer atuando de forma relevante no mercado durante tanto tempo. Eu acho que é isso. E, complementando, não existe conforto. Agora está tudo bem, agora eu vou, né? É eterno. Não chega. Não termina, né? É uma coisa incessante mesmo, né? Não chega, né? Você fica naquele momento, ô Marcos, você fica muito lá naquele momento de tipo, quando eu fizer isso, não, aí quando a gente fechar esse contrato, não, quando eu conseguir implementar tal coisa, depois você vai aprendendo que não tem fim. A jornada que você tem que curtir, porque é um leão por dia, todo dia. Com a gente tá da normalidade, né? Quer dizer, a gente tá sempre incomodado. E aí tem um bordão de uma pessoa que diz que o que acomoda, o que incomoda não acomoda, né? ou você se incomoda ou você acomoda. Né? Então, acho que é por aí. Exatamente. Vamos ver mais um depoimento? Vamos lá. Vitão, solta para nós. Oi pessoal, aqui é o Sebastião. Eu sou ruim para falar. Ampla na minha vida foi uma fase bem legal,
que eu passei. Eu trabalhei 25 anos na Ampla, né? Trabalhei 25 anos na Ampla, entregando no break, fazendo uma parte de infraestrutura, né? Uma história legal que eu sempre lembro, foi assim, logo no começo, quando eu comecei a fazer entrega de no break, né? Quando eu comecei a fazer entrega de no break, foi um sábado, eu fui fazer uma entrega de no break no Banco Sudameris, foi lá no Belenzinho. Eu chegando lá no Belenzinho, não tinha ninguém para ajudar a descarregar esse no break. Aí eu liguei pro Marcos. Eu falei com o Marcos, não tem ninguém aqui para ajudar a descarregar esse no break. O que eu faço? Aí ele falou para mim, espera um pouco que eu tô indo para aí. E fiquei lá esperando ele. Aí de repente ele chegou, ele e a filha dele, né, que era pequenininha ainda, não sei se era, não lembro o nome dela, né? Aí a gente pegou e descarregou no break lá, né? Descarregamos no break e depois deu tudo certo. Ele ajudou a descarregar lá o no break, né? Mas foi uma história que eu sempre lembro, quando eu trabalhei na Ampla fazendo entrega de no break. Isso aí foi em 1994, né? Que aconteceu essa passagem aí. Aí depois teve várias histórias, né? Várias histórias na Ampla, mas o que eu lembro mais, assim, de quando eu entregava no break foi essa história, tá bom? Eu me sinto muito feliz de estar aqui dando esse depoimento aí para a Ampla e torço muito para a Ampla. Tá bom? Um abraço. Esse é o Seba, grande Sebastião. Sebastião, uma história bonita também. Esse daí também era, como diz, a pau para qualquer obra. O cara realmente se dedicava a tudo, ele se incomodava com as situações nas diversas áreas. Ele era marido da Cleusa. A Cleusa, ela trabalhava numa transportadora quando nós começamos, né? E nós subcontratamos em São Caetano essa transportadora, e ela, depois de usar veículos da transportadora 5, 6 vezes, ela veio no escritório conversar comigo, dizendo que ela tinha o marido dela, que tinha uma perua Kombi, que gostaria que desse uma oportunidade para ele. Aí nós subcontratamos ele e ficamos direto com o Sebastião. Então o início dele foi isso daí. Isso realmente aconteceu no Belém. Eu fui lá com a minha filha Bruna, né? Realmente num sábado. E aquilo que nós falamos há pouco, né? É incessante, não para, né? E de repente você precisa ajudar a descarregar um equipamento, né? E uma outra história interessante também, ele deixava a Kombi parada na frente do escritório, e em um determinado momento ele deixou a Kombi lá, desceu, entrou no escritório e ele escutou a Kombi indo embora. Foi roubada a Kombi, né? E não tinha seguro, né? Se vivia um momento, não tinha seguro, não tinha alarme, né? E ele saiu correndo atrás do cara, ele escutou o cara, parou na esquina, e parou na outra esquina, e ele conseguiu alcançar o cara. Depois de 2 quarteirão, ele retomou a Kombi do bandido. Esse era o Sebastião. A pé, correndo pela rua Augusto Toledo, em São Caetano, enfim. E um outro episódio também foi quando, numa passagem de cabos também, na Cozipa. Não sei se o Rafael lembra-se disso. Me lembro. Nós estávamos com um problema terrível lá, e tinha que ter uma passagem, tinha que ter linha da vida para passar na tubulação da Cozipa, né? E era sexta-feira, às 6 horas da tarde, e na segunda-feira tinha que estar pronto para a agência do Santander. Banespa Santander, naquela ocasião, funcionar. Tinha que ser energizado, né? E aí o Sebastião, ele já estava trabalhando na área de infraestrutura, isso tem 8, 10 anos, né? E ele falou, fica tranquilo, eu vou descer agora, eu, Alexandre, Antônio Luiz, né? A gente vai resolver esse negócio. No sábado, no final da tarde, eles estavam pretos da característica da fuligem de Cozipa, né? Sentados, tem até uma foto, sentado todos eles lá, satisfeitos porque eles tinham conseguido fazer um trabalho
extremamente complicado, né? Tinha que ter linha da vida, tinha que ter trabalhar em altura, enfim, né? E ele conseguiu fazer. O Sebastião tinha essa característica de entrega absoluta, tudo aquilo que eu podia deixar a chave da minha casa, a chave do meu carro na mão dele, que eu tinha certeza que ele faria o que seria melhor para a empresa, sempre com essa característica. E hoje ele é um grande empresário também na área de construção, né? Ele tem a empresa dele, tem feito uns trabalhos aí em vários clientes, né? É mais um dos ex-colaboradores que se tornaram empreendedores. Um grande abraço, Sebastião. Sebastião é um cara... Aliás, essa característica aí, Marcos, eu acho que é uma coisa também importante ressaltar, né? Que é esse... A gente tem quase todos os colaboradores que passaram pela Ampla e os que estão hoje lá, eu acho que eu nunca fiz essa estatística oficial, mas acho que a grande maioria deles não está hoje na função a qual foi contratado. Você pega, por exemplo, o Rafael que está aí, que começou como estagiário da técnica, foi para o comercial, foi para planejamento, foi para estratégia, atuou na infra, enfim, bateria também, enfim, uma série de... E várias pessoas, porque eu acho que não é uma questão de... o foco na pessoa estar aprendendo, questão de job rotation, não, eu acho que é por ter o foco no cliente. Isso. Então, a preocupação não é o que eu tenho que fazer, qual é a minha função, qual que é meu trabalho. Não, o que a gente precisa fazer para resolver o problema do cliente. Perfeito. Então, pouco importa que área você é, qual é a sua função, qual é seu job description, né? O que importa é resolver o problema do cliente, né? E isso traz essa versatilidade aí de pessoas que atuam em várias áreas, né? Aliás, laboratório na Ampla e recepção eram porta de entrada. Era a porta de entrada dos profissionais que iam se formar dentro da empresa. A Jo, a Daniela, a Fernanda, né? E no laboratório todos os grandes... A Thalita. A Thalita, atual, né? A Thalita. Thalita, Muita gente. E outra coincidência também que eu lembrei aqui, vocês comentaram do Dunder, que ele fez intercâmbio na Austrália. Então é o segundo colaborador da Ampla, porque hoje a gente tem o Vinícius, que também fez um intercâmbio lá na Austrália, né? Fez a mesma coisa, né? Ficou fora um ano, né? 2 anos. Ficou fora, acho que 2 anos. 2 anos e voltou agora e está reintegrado com a veia, o DNA australiano também, né? E já está há 1 ano com a gente. Já 1 ano, né? Já tem 1 ano. De volta, né? Muito bom. Muito bom, vamos pro próximo, vamos lá. Vitão, solta para nós, por favor. André, Marcos, José Rubens, feliz aniversário aí, parabéns pelos 30 anos do Grupo Ampla, da Ampla, como todo mundo chama aí. Tive a honra de fazer parte desse time aí por pouco tempo, né? 1 ano e pouquinho aí, mas tenho muito orgulho de ter a Ampla na minha história aí. Foi um período de muito aprendizado, de muito trabalho, de muito conhecimento e muito investimento aí nas pessoas. Muito importante isso. Parabéns aí para todo mundo. Um abraço a todos os amigos que eu ainda tenho aí na Ampla. Grande Átila. Átila, marinheiro. Grande Átila. Dono de iate. Tem uma marina hoje. Grande Átila. Figura. Átila. O Átila, eu lembro dele. Né? O Átila tem uma passagem interessante. Ele passou por ele participou de um momento na Ampla que foi muito importante, que foi o momento onde a gente teve um daqueles momentos de ruptura da história, né? Que foi quando justamente a Simone, que já deu testemunho aqui, trabalhava muitos anos e ela saiu da Ampla. Isso. E o time de vendas da Ampla na época estava concentrado muito na Fernanda, na Simone e na Daniela, que também fez o depoimento aí, né? E quando ela saiu, foi um momento muito desconfortável para nós, porque imagina, a mesma pessoa no time comercial, cuidando dos clientes ali por muitos anos, né? E a gente fez um processo seletivo para 2 novos vendedores, onde foi contratado o Átila e o Divaldo, que continua
com a gente até hoje. Aliás, deve ser um dos Grande entrevistados Divaldo. em algum programa nosso aqui, Grande Divaldo. Mas os dois participaram de um processo seletivo que eu acho que foi um divisor de águas para nós na Ampla, que a gente fez com a ajuda do pessoal da arquitetura humana, Marcos. Lembra? Sim. E a gente fez um processo seletivo muito robusto. Pegamos a sala deles lá no Morumbi, eles tinham um escritório muito grande. Fizemos uma pré-seleção, chamamos vários para testes, tal. Foi um processo muito legal, assim, foi bem profissional e conseguimos pegar dois grandes vendedores, né? O Átila, que ficou com a gente, acho que 2 ou 3 anos, e fez um bom trabalho e teve outras oportunidades, e o Divaldo, que está com a gente lá até hoje, né? Então, foi um momento importante da Ampla, essa virada aí de Simone para Átila e Divaldo, né? E nesse momento coincidiu com a chegada do André, né? Mais ou menos na chegada do André que aconteceu o André chamou de ruptura, mas essa saída de uma certa forma inesperada. A Simone foi ser empresária também, né? E acabou saindo da empresa. A Daniela nos ajudou muito nessa ocasião. A Daniela tinha os passos, né, e todo o rastreio daquilo que era o trabalho da Simone. E realmente o Átila, juntamente com o Divaldo, foi assim a precisão na contratação, que também é uma característica difícil acerto, currículo, você, né? Então foi realmente o tiro certo. E o Átila, ele saiu e eu particularmente o procurei depois de 3, 4 anos para convidá-lo a trabalhar. Você se recorda disso, né? Voltar a trabalhar na área comercial de infraestrutura, né? E eu acho que a formação dele era civil. Ele é engenheiro civil. Engenheiro civil. E naquele momento, eu não sei hoje como ele está, espero que esteja tudo muito rigorosamente resolvido, mas ele estava passando por um pequeno trauma. A esposa dele estava com uma doença tanto quanto complicada, né? Imagino que esteja resolvido já, né? Eu acho que sim. Eu conversei com ele alguns tempos depois e tinha dado tudo certo. Que ótimo. Um grande abraço, Átila, né? Também deixou história. Grande timoneiro do iate. Grande velejador. Bacana. Deixa eu fazer um comentário. Quando a gente estava falando anteriormente sobre o Sebastião, o Marcos ele trouxe esse processo, né, essas informações do Tião, que é um papa da obra, que fez acontecer. Mas ele também não fala das coisas que ele fez acontecer. Quer dizer, quando o Tião está contando essa história, ele está contando uma história de um dono da empresa que foi lá carregar no break. E eu queria ouvir uma história que ele tem sobre passar fio no Sudameris. Que eu lembro que ele já me contou essa história e eu queria que ele contasse aqui pra gente. Puta vida. Bom, Banco Sudameris da Rua Pinheiros, né? Nós fazendo a instalação e o Banco Sudameris, pela característica do nosso serviço, e tem acontecido isso até hoje, né? Quer dizer, a gente a gente leva ao cliente o remédio para as dores dele. Então tem algum cliente, no caso do Sudameris, que falou assim, pô, eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso fazer a instalação, e era novamente mudança de plataforma daquilo que era o software do Banco Sudameris, né? E eu e o Zé Rubens, né? Vamos resolver o seu problema, né? E contratamos algumas empresas para fazer passamento, passar a cabo mesmo, para alimentação do quadro geral, para levar uma sala de no-break, para levar a rede estabilizada, né? Mas não fomos muito felizes, porque nós passamos lá sexta-feira à noite, sábado durante o dia inteiro, sábado à noite, domingo na segunda-feira de manhã, a gerente da agência está chegando e tem a placa da caixa de distribuição na entrada do estacionamento. Ela ligou para todo mundo no Sudameris: a minha agência não vai abrir, vocês estão querendo me mandar embora, vocês vão me prejudicar, enfim. Mas deu 10 horas da manhã, estava tudo funcionando de alguma forma, nós resolvemos o problema, né? Mas foi realmente um trauma muito grande, porque a gente acabou pondo a mão, eu e o Zé Rubens puxando o cabo, e aqueles cabos de 3/4 que você quer passar 1 polegada de cabo 12, de cabo 30, e não ia passar de jeito nenhum, né? Então aconteceu esse fato realmente, entre outras histórias, né? Da loja da Sudameris Pinheiros. Sudameris, extinto Sudameris. Sudameris foi comprado pelo Banco Itaú, né? Banco Real. Banco Real,
que depois No foi Banco comprado Real e pelo depois Santander. Santander. Depois Santander. Acho que não, acho que o Real foi comprado pelo ABN. O ABN, Isso, Emirates daí Bank. o Isso Santander mesmo. comprou o ABN. Exatamente. Isso. E, nós, Bom, e muito bom. quando lá em 93, 94, a nossa forma de nos comunicar com o mercado era fazer investimento nas páginas amarelas. Vocês não lembram da páginas amarelas? Eu né? lembro, pô. Então era uma Eu caixa sou do negrito. analógico. Eu sou do analógico. E nós fazíamos a assinatura e era um anual, né? Então tinha a possibilidade de visibilidade, porque era o meio de comunicação naquele momento com o mercado, era páginas amarelas ou os grandes jornais, né? E nós, como começamos muito, muito tímidos, né? Nós fazíamos também propaganda, né, dos nossos produtos no Diário do Grande ABC. É um jornal que talvez tenha hoje 1.000, 2.000 exemplares, né? Mas a gente... Era o caminho que a gente tinha naquele Mas na momento, né? época As dificuldades. não tinha internet, pô. Não tinha internet. É isso mesmo. Não tinha Aliás, internet. nessa época se usava guia para poder. Imagina os técnicos de campo usando guia para trabalhar. Guia de rua. E agora o pessoal reclama que o cara olha o celular. O cara tinha que olhar pro guia, ficar folhando e dirigindo, pô. Parar o carro. É verdade. Eu me formei em 1998. Eu me formei sem ter um celular e sem ter um computador meu em casa, em 1998. A Ampla já estava há 5 anos aí no mercado e não tinha Google, AdWords, não tinha LinkedIn, né? Na lista classificados, né? Em 98 a gente tinha um outro site de busca, agora eu não me lembro o nome, porque a Ampla tinha computador, eu dividi o computador com a Dani, inclusive, e com o Ricardo, né? Só que tinha um site de busca, eu não lembro qual que era, mas tinha um site de Devia busca. ser o Alta Vista. Buscapé. Não era o Buscapé, não era o Alta Vista. Alta Vista, mas depois eu vou ver se eu lembro. E na década de 90 também, 95, 96, no boom da informática, tinham feiras, né? Feiras de A&B, de ocupar todo aquele espaço lá. E eram 2 feiras em momentos diferentes, né? Eu não me lembro se era semestral, de semestre para semestre, a diferença de um e outro. Uma era a Condex, que tratava de venda de hardware, de tudo aquilo que se tratava da área de informática, né? E a Fenasoft, que era a venda de software, era aqueles que são os 3 lá, como que é? Lotus, né? Lotus 1, 2, 3. Puta. E Isso é a da época do Ingetron, Rafael. Não é da minha época, não. Cobol, né? Lotus, Cobol. a Ingetron, juntamente com a Ampla, montou a Condex, particularmente, durante 3, 4 anos seguidos. Nós participamos conjuntamente com a Ingetron, onde a gente participava com toda a nossa equipe comercial para fazer o trabalho de feira daquele momento, que era um pouco diferente do modelo atual também, né? Mas que tem que ser registrado isso também, porque também foi uma fase em que a Ingetron tinha a Ampla como sendo responsável pela área comercial de todo o Brasil. Ela não tinha ninguém, tinha apenas o Marco Antônio, que era um gerente base contagem, que ele tinha contato com todas as revendas do Brasil, e a Ampla, pela característica de atender o mercado financeiro, as grandes lojas de departamento, grandes hospitais, enfim, ela tinha o grande volume da Ingetron durante muito tempo. Ficou em torno de 80% a 90% daquilo que a Ingetron produzia era a responsabilidade da Ampla de todo o Brasil, né? Então a Condex tinha essa característica, e eu me lembro que lançavam naquele momento lá o Aptiva, acho que era da IBM. Era um computador que tinha containers e containers lá na feira, e o pessoal ia para a Condex para comprar o computador, né? Entendeu? Então foi o boom da informática nesse momento. E a Ingetron e a Ampla participou também desse movimento, que hoje já não tem mais muito essa característica, né? E juntando essa característica de ter 90%, 80% do mercado daquilo que a Ingetron produzia,
E aí o Rafael participou desse momento. Nós vendemos para o Banco Itaú aproximadamente 1.600 equipamentos Ingetron, de 5, 6, 8, 10 até 20 kVA. Eram equipamentos seroidal e é um projeto que o Carlos Marques, juntamente com o Rafael, a Ampla, né, participou. E nós éramos responsáveis por distribuir, juntamente com a Ingetron, em todo o território nacional e fazer o startup por nossa gestão, né? E aí foi quando nós demos o início de ter a rede de atendimento de todo o Brasil meio que composta e feita pela Ampla. O Rafael desenvolveu um trabalho de dar à Ingetron uma grande quantidade de parceiros em todo o Brasil, em lugares que a Ingetron não estava, né, pela característica do território nacional, né? E nós chegávamos a fazer em final de semana até 20 startups em localidades distintas em todo o Brasil, simultaneamente, né, coordenado pelo pessoal de São Paulo, pelo pessoal do Rafael na ocasião, que era o pessoal do planejamento, né? Entendeu? Só deixar isso registrado também, porque teve o Sudamérica como sendo o primeiro, depois o Itaú, vendemos 1.600 máquinas aproximadamente, e depois o Bradesco, alguma coisa em torno de 1.200 máquinas também. Mas se for falar em bancos, acho que todos. Né? Bandeirantes. Safra, Bandeirantes. Tinha bastante também. A gente atendia o Brasil inteiro com Safra também. O de Curitiba, que nos HSBC, procurou... né? Não. Que Banco do... O Banestado. Banestado. Ele nos procurou para fazer contrato de manutenção. Ele queria dar o contrato. Na verdade, foi um parceiro, né? Antigamente a JRO, que hoje é a RKF, o Renato. Renato Pai ainda, hein? Ele tinha uma parceria já com o Banestado, e o Banestado queria que eles pegassem o contrato para o estado inteiro. E ele, naquela época, a empresa dele não era tão grande como é hoje, né? Na época a JRO, e ele nos chamou para fazer esse trabalho em parceria com ele. Então nós pegamos o contrato do Banestado e contratávamos ele para fazer os serviços. E no momento seguinte o Itaú acabou comprando esse banco, ele foi agregado ao nosso contrato Itaú em todo o Brasil. Aí veio o BEG de Goiás, aí veio o Banestado Banerj do Rio de Janeiro, né? E foi agregando ao nosso contrato de serviços, né? Quando da venda dos produtos no break no Itaú, no momento do contrato de fornecimento já estava alinhado o atendimento pós-garantia, com um percentual do valor de aquisição definido, né? Então automaticamente... O próprio contrato de venda já tinha, né, estabelecido. Já estabelecia a responsabilidade do atendimento contratual, né? Em todo o território nacional, que nós acabamos fazendo. Temos até hoje o Banco Itaú na nossa carteira de negócios, né? Mas o Itaú, enquanto contrato de 1.200 agências aproximadamente. Aliás, nós pegamos de outros fabricantes, solicitado pelo Itaú. Lembra-se a PC? Não. Nós pegamos a PC, além do Ingetron, e também o Liberty, né? O Liberty, Emerson, né? Que esse foi uma solicitação do Itaú mesmo. Do Itaú, né? Que nós absorvêssemos também. Então, e é um contrato que ficou 16 anos dentro de casa, né? Um contrato... Não, nós chegamos a ficar 20 anos com ele. 20? Passou de 20. Quer dizer, continuamos hoje no mesmo, não no mesmo modelo, né? No outro formato, porque se atualizou mesmo a condição de contratação. Né? Isso. Entendeu? Desculpe, mas eu acho que esse ponto... ver as coisas na minha cabeça e eu vou colocando para... Excelente! Não está dentro do script, então eu vou... Não, tá aqui para isso, pô. Não, mas eu acho que é legal isso que você colocou, Marcos, porque isso também, eu acho que é um outro... como gostam de dizer hoje, é outro highlight, eu acho que dos nossos 30 anos, é essa questão desse atendimento a nível nacional. Que é uma coisa que a Ampla desenvolveu... não foi uma coisa estratégica pensada, foi uma necessidade, né, a partir de uma venda que exigiu que nós tivéssemos a rede em todo o Brasil. A gente foi fazer esse trabalho de desenvolver. Hoje nós temos, aliás, um abraço e um agradecimento a todos os parceiros da Ampla no Brasil inteiro. Nos 30 porque anos, sem esses parceiros, durante os 30 anos, né? Senão a gente não conseguiria, né, o nosso grande forte hoje, o nosso grande ponto de atuação é na gestão de equipamentos, do ponto de vista de você
otimizar recursos e ter a máxima disponibilidade do seu parque de no-breaks, né? Não é só olhar a manutenção individual de cada um, mas de uma forma mais abrangente, mais completa, e principalmente para empresas que têm o desafio de ter parque espalhado em todo o território nacional. Então, filiais, né? unidades fabris, multisites, né? Então você tem, a gente atende vários varejistas aí que tem 200, 300, mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro, e é muito complicado você fazer essa gestão por localidade, né? Em cada localidade você ir buscar um parceiro e que tecnicamente até vai te atender, mas fazer essa gestão no Brasil inteiro demanda muito tempo, né? Então, graças a essa rede que a gente tem credenciada e homologada, aí a gente consegue fazer esse atendimento em todos os municípios do Brasil. Acho que nós já fincamos bandeira em todos, né? Todos, porque seguramente. Tivemos clientes já que chega de balsa, chega de... tivemos já vários desafios, né? Uhum. Muito bom. Bem, vamos ver mais um aí. Vitão, solta mais um depoimento para nós, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Falando de uma história das várias que eu tenho com a Ampla engraçadas, eu como fiquei boa parte na Ampla como um técnico, teve um certo dia que a gente estava testando alguns equipamentos para backup, e a gente estava testando ali, estava fazendo uma produçãozinha ali, todo mundo testando, cada um testando um, e aí teve um colega que falou assim, mais um equipamento bom. Aí quando ele falou mais um equipamento, na hora que ele falou mais um, o equipamento estourou, fez um barulho muito alto e coisas que acontecem. E a gente tomou um susto e depois a gente deu muita risada. Isso a gente ficou falando uns 3 meses e foi muito bom ali o período que eu fiquei como técnico na Ampla, porque eu acho que a vivência ali de técnico de campo, testando equipamento, tem muita história para contar, mas essa foi uma das que eu mais dei risada, entre outras. Assim, também teve outra vez que um colega nosso de laboratório ficou preso pela calça no armário, tentando pegar uma ferramenta em cima do armário. Bom, tem essas e outras também, mas o importante é que a Ampla sempre deu história para contar, essa é a realidade. Tá bom? Fico por aqui. Obrigado pelo convite para fazer um vídeo para falar dessa empresa que me ensinou muito, me deu uma base muito sólida. E é isso. Obrigado. Grande Danilo. Não sei... Que, aliás, foi trabalhar no Banco Itaú, né? Banco Itaú. Hoje ele está no Banco Itaú. Banco Itaú. E se formando, é um belo profissional. Ele pegou muito o período de pandemia, né? Que era a restrição, e eu muitas vezes lá na solidão da pandemia, quando estávamos presentes e ele estava sempre lá, ele sempre se comportou como sendo um grande vendedor, um grande visão de negócio, de trazer para dentro de casa muito além daquilo que era a necessidade do cliente. Ele fazia todo um entorno, né? E fazia com que chamasse a atenção do cliente para outras necessidades daquilo que a gente chama de gestão de energia. Muito, muito bom, muito competente. Forte abraço, Danilo. É um profissional muito completo, né? Ele muito era completo. diferenciado. Acho que é um cara que... Não é, né? É um cara que é muito bom. Eu gosto muito. E assim, ele não sai da Ampla, não solta da Ampla. Né? Então, vira e mexe, ele aparece lá para bater um papo com a gente. Recentemente eu fui almoçar com o pessoal e tava lá junto, foi almoçar junto, então tá sempre junto com a gente. Muito legal, muito legal. Vamos ver aqui, ainda temos mais alguns importantes aí. Vitão, solta mais um para nós aí, por favor. Quero parabenizar a Ampla pelo seu aniversário de 30 anos. Sabendo que num país que se oferece tantos desafios, se manter no mercado por tanto tempo, zelando um nome, não é uma tarefa fácil para qualquer um, mas que não é de se surpreender para a PHD, que é parceira há tantos anos de negócios, e conhecendo a seriedade com qual o negócio ele é dirigido, administrado pelo senhor José Rubens e o Marcos Butti, por quem eu
eu posso falar que, além de parceiros, são grandes amigos aqui do coração. Isso me deixa muito orgulhoso e muito feliz por essa história tão bonita. Então, parabéns, e que mais 30 anos venham, e mais 30 e mais 30. Marcos Donato, Grande empresário. Marcos Donato. Muito. Ele e Jorge Alvarez, né? O Marcos Donato também é um menino, né? Ele tem uma formação de vida dentro da PhD, né? Começou há muito tempo, eu acho que ele já deve estar lá há mais de 15 anos, seguramente, né? Mais. Mais, né? Ele deve ter praticamente o tempo que eu tenho de Ampla, ele deve ter de PhD. E ele, além de ser de extrema competência, de ter um nome fincado no mercado brasileiro, né? Eu acho que ele é um da nova geração de profissionais da área comercial, um dos mais que tem um foco muito elevado, né? E se tornou realmente amigos mesmo, né? Uma pessoa de um bom coração, de estar sempre com a gente, atento a tudo aquilo que acontece, né? Eventualmente até indicando negócios, muitas vezes, né? Chegamos até um momento a avaliar a possibilidade de terceirizar, de tirar a área do atendimento técnico, né, da PhD e passar para nós. A coisa acabou não avançando, mas... Obrigado, Marcos Donato, obrigado, Jorge Alvarez, né? PhD. Acho que... Safe. Eles são... Interessante que a gente tem uma relação onde eles são, às vezes, cliente, às vezes fornecedor, às vezes concorrente, né? Isso mesmo. É de todo jeito, né? Então, isso mesmo. E é muito legal também o que o Wilson trouxe, o primeiro depoimento que a gente viu no programa anterior, trazendo essa questão de... O Wilson tem uma empresa também, o Marcos também tem, enfim, atuamos e brigamos e concorremos, mas de uma forma muito profissional, muito séria, muito respeitosa, é muito prazeroso. Eu acho que quem tem a ilusão de não ter concorrente, eu acho que está perdendo uma grande oportunidade de aprendado, de compartilhar, e de crescer. Poder e de crescer. Exatamente. E de crescer. Não cresce. Exatamente. Se você não tiver quem te incomode, quem te mostre outros caminhos, te traga ideia, te motive, né? Enfim, então é muito prazeroso realmente ter uma empresa como a PhD e como a PowerSafe aí, parceiro da Ampla de tanto tempo, né? Isso é muito legal. Verdade, é isso mesmo. Muito bacana. O Marcos, ele tem, a gente tem uma parceria interessante, inclusive ele já até aproveitar aqui e fazer um jabazinho, falar da Abratene. Sim. Eu não tinha combinado com o diretor, com o Isaac, mas eu acho que temos que falar da Abratene, embora isso esteja mais conectado com o momento atual e com o futuro, mas a Abratene também é uma iniciativa que tem a participação da Ampla no mercado, que é a primeira associação deste mercado de serviço de manutenção e representação de no-breaks. É uma associação que começou, é a primeira associação online do Brasil, nós somos totalmente remotos e estamos aí há 3 anos já tentando trazer empresas, esses parceiros que eu falo que a gente tem em todo o Brasil, tentando conectar todas essas empresas com o objetivo de unir, organizar e valorizar o nosso mercado, né? E o Marcos, eu lembrei disso porque o Marcos, ele é um dos parceiros, né? Eu acho que a PhD é um dos parceiros que a gente tem lá na Abratene. Ele já palestrou, vai participar do nosso fórum que a gente vai ter agora no final do ano. Já vou soltar spoiler aqui, a gente vai ter um fórum com alguns fabricantes discutindo sobre no-break, vai ser muito legal. A gente vai divulgar aqui para todo mundo também. Mas é fantástico ter uma parceria como essa. Muito obrigado, Marcos. Marcos e o Jorge, muito obrigado. Vamos lá, estamos indo para a reta final aqui, ainda temos mais alguns, vamos ver nosso próximo depoimento aí, solta para nós, Vitão, por favor. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu entrei na Ampla dia 1º de abril de 98, e em primeiro lugar quero agradecer ao Rafa por ter lembrado de mim e eu estar participando
dessa comemoração dos 30 anos da Ampla, que para mim é uma empresa que eu nunca vou esquecer, que fez parte da minha vida. Primeira vez que eu apareci na Ampla fazer uma entrevista, eu conheci a Simone, que ela me ajudou muito, me deu muita força e me trouxe muito conhecimento com relação aos equipamentos, aos no-breaks. Sempre muito parceira. E com o tempo eu recebi o apelido de Irmã Mari, porque eu falava demais, né, com os clientes, ouvia muito. Às vezes parecia uma sessão de terapia, mas isso não atrapalhou em nada. Sempre eu tive bons resultados, né, para mim e para a empresa. E o diretor José Rubens, diretor comercial na época, me ajudou muito. Ele sempre teve muito conhecimento, muita sabedoria, me passou muitas coisas, entre elas, sempre que vai vender um produto, antes disso, goste do produto, aprenda sobre ele, acredite nele, para depois você conseguir fazer a venda. E muito importante conhecer o perfil do cliente e ver realmente qual a necessidade dele, para você fazer uma venda certa. Aí, o Marcos também, agradeço muito a ele. E, novamente, né, falar o nome do Zé Rubens, os diretores da Ampla, por terem acreditado em mim. Agradeço muito aos meus colegas de trabalho, tá? E a Ampla foi uma empresa que me fez crescer e me valorizar profissionalmente. Então, eu só tenho a agradecer a Ampla, ou seja, quando eu falo Ampla, eu estou incluindo todos. Beijo grande, obrigado. Grande Mari Mendes. Mari Mendes. Ela era a irmã mesmo. Carlos Alberto que falou. Ela era toda muito delicada para tratar, e ela tinha até uma psicologia mesmo para falar com as pessoas. Fala muito baixinho sempre, né? Mas uma excelente colaboradora também. A Simone, de fato, mostrou a ela, por uma grande coincidência, elas realmente se encontraram no primeiro dia dela, e a Simone acabou abraçando a causa. Se dão bem, são amigas até hoje, né? Beijão, Mari. Saudade. Ela era da área de vendas? Comercial. Eu não cheguei a conhecê-la. Comercial, da área de vendas. Ela fazia vendas internas, né? Era meio que um telemarketing, né? Ela não ia para o campo. Ela não era de campo, exatamente. Ela um SDR. Era um inside sales. Era um inside misto, né? Entendeu? Acho que era essa o perfil. E ela tinha isso mesmo. Agora, o que a gente percebe, ela trazendo das outras pessoas, das brincadeiras, o Carlos Alberto comentando, é que assim, a Ampla sempre foi uma grande família, né? Não tinha aqueles climas não tem aquele clima de um puxar o tapete do outro, de pô, pra eu conseguir me sobressair eu tenho que prejudicar. Não. Todo mundo sempre teve esse conceito que veio de cima, né? De que a gente vai conseguir se a gente fizer todo mundo junto. É o grupo, né? Então não é um concorrendo com o outro, e sim um ajudando o outro. Né? Isso mostra exatamente esse conceito que a Simone fez com a Mari, e a brincadeira do Carlos Alberto, quer dizer, de chamar ela de irmã e tal. Então tem muito isso mesmo. Eu acho que nesse momento foi o período em que teve o maior número de pessoas na área comercial vendendo produto, né? Marcelo Chagas, Carlos Marques, Carlos Alberto, a Simone, a Mari, e tinha também o Fábio Cosselli, não. Não, o Fábio foi posterior. Depois. Tinha uma outra pessoa que entrou. Eduardo Lima depois. Acho que foi depois também. Entrou depois que o Marcelo saiu. Mas enfim. Junto com a Mari tinha uma... ela era loira, eu não lembro o nome dela. Não vou me lembrar. Mas era um mercado diferente, né? Diferente. Bem diferente. Mas eu acho que foi o momento que nós tínhamos mais... nós chegamos a montar em determinado momento, em 2000 aproximadamente, uma área de telemarketing com baias, né? Naquele momento chamava baias, né? Ali estava o Ricardo, estava... A Miriam. A Miriam também, grande profissional, né? Trabalhou muito na área comercial também. Mais recentemente, não no tempo do Carlos Alberto, né? E nós tínhamos a expectativa de fazer venda como se fosse um distribuidor, né?
mas o produto Ingetron, naquele momento, era o Servitron, era um equipamento extremamente parrudo, extremamente técnico, mas com um preço impeditivo, né? Realmente gastou-se uma munição tão grande para fazer o equipamento de 400 VA. Acho que era 400 VA, 600, 400 VA. E acabou que não deu. Nós insistimos durante um ano, a Ingetron junto com a gente, né? Mas não foi possível. E aproveitamos a Miriam naquele momento. Tinha uma outra morena. A Lia. Lia. Tinha a Lia, tinha a Miriam, eu não lembro o nome dela. Mas pensamos também, foi o processo de seleção importante que envolvemos uma empresa terceirizada, que eu não me lembro agora o nome, e contratamos um supervisor que tinha trabalhado já com call center, né? Com call center de resultado, de telefonia, e acabou que não deu o que nós esperávamos como resultado, né? Mas ficou a Miriam ficou com a gente também 15 anos, pelo menos. Até infra ela chegou a trabalhar. Também chegou a trabalhar na infra. Realmente foi bastante tempo. Mas a Mari eu não cheguei a conhecê-la. Acho que ela saiu da Ampla lá para 2010, antes disso, talvez. Antes, isso mesmo. Legal, vamos pro último agora. Temos o último. Solta para nós aí, Vitão, por favor. Olá, Marcos. Olá, Zé Rubens. Equipe Ampla. Passando aqui para parabenizar vocês por esses 30 anos de existência, não só parabenizar, mas agradecer o tempo que eu estive aí na Ampla. Foi um tempo de muito aprendizado. Quando eu cheguei na Ampla, eu não tinha conhecimento de equipamentos de energia, e graças ao Zé Rubens, o Marcos e toda a equipe da época, eu me tornei o profissional que eu sou. Estou até hoje no mercado de energia, né? E sou muito grato a isso. Eu aprendi algo com o José Rubens e com o Marcos, que eles sempre diziam para mim. Nós tínhamos uma equipe boa, uma equipe grande, e eles diziam assim, aproveita o que é bom de cada um. O que é ruim você não precisa aproveitar, mas o que é bom você aproveita e guarda. E eu fiz isso, né? Eu aproveitei o que era bom de cada um e me tornei um bom profissional no mercado, tá? Que venham os próximos 30 anos, parabéns e muito sucesso para vocês. Um grande abraço. Eduardo Lima. Isso não é lista, né? Nós falávamos, isso não é gratidão, isso não é coisa boa. Profissional, hoje empreendedor, hoje um empresário, né? Saiu como ele mesmo comentou, ele se formou e conheceu a área de energia e da área comercial dentro da Ampla, né? E sem nenhum trauma, hoje ele é um profissional que tem o espaço dele no mercado. Nós convivemos muito bem com ele também, né? Como todos os demais, né? Mas é mais um legado. Gratidão. Essas coisas é que faz bem, enche e assim, cada um é claro que aprendeu com a Ampla, quer dizer, cresceu com a Ampla, mas também agregou muito, né? Sim. Assim como a gente estava falando da Simone, que ela trouxe a história da multimarcas, o Duda, eu lembro que ele batia muito na necessidade de a gente vender para o interior de São Paulo. Ele queria muito, sempre. Ele gostava daquela área e tal. E a gente fez algumas vendas importantes no interior de São Paulo, devido a essa insistência dele, de querer trabalhar esse mercado do interior de São Paulo. Então, e a gente tem alguns clientes até hoje que trabalham com a gente devido a esse trabalho que ele fez. Então é aquilo, quer dizer, é uma troca, né? Isso que é muito legal. A gestão sempre foi muito participativa. A gente realmente abria diálogo, a gente tinha reuniões, brainstorm de para onde nós vamos, o que precisamos fazer. E esse pessoal, que era o nível de informação atualmente é muito maior do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Era a pessoa na ponta da linha, falando com o cliente, fisicamente, presencialmente, né, que traziam as informações do mercado, né? Hoje tudo muito mais rápido, muito mais fácil, né? de gerir a informação, de usar a informação, né? Então a gente tinha essa possibilidade. E ele, bem lembrado, ele realmente tinha ele entendia que aqui na cidade de São Paulo era o Mar Vermelho.
o Mar Azul, ainda sem muito sangue, estava lá no interior, né? E ele fez alguns trabalhos. Eu estou aqui para falar que é Tetra Pak, mas não tenho certeza se esse foi um cliente dele, né? Mas ele realmente brigava por essa possibilidade. E eu acho que hoje ele deve estar fazendo isso aqui em São Caetano, Sem né? dúvida. Aqui em São Caetano, e talvez esteja atendendo no mercado do interior também, ainda. Mais um, né? Mais um. Tem o Eduardo, que tem Nova Volt, a gente tem o Murilo e o Felipe, que tem Isso. a NBTech, NBTech. tem o Wilson, que deu depoimento aí, que tem hoje os filhos dele tocando a UPS Pro, né? Best Power. Power. O PS Power, desculpa, o PS Power. Marcelo. Temos o Kaique, recentemente, que saiu para empreender, não no mercado de no break diretamente, mas ele está no mercado de marketing digital para empresas da mercado área de no break. É verdade. Um grande abraço, Então, Kaique, também. Encontrei com ele na FIE. Um forte abraço aí. Mas tem mais gente. A gente teve o Márcio, que acho que foi um dos primeiros, que fez a Pertec. Pertec. Hoje ele não está mais tocando a Pertec, ele está morando acho que em Portugal. Mas a mãe dele, junto com o Altair, que é um ex-funcionário da CM, estão tocando a Pertec, né? Então, que é uma empresa de São Bernardo, né? Tem o Marcelo que fez a Formata, né? Também. Tem bastante empresa, né? E vale lembrar também aqui o nosso primeiro técnico de campo. Josué? Quem que é? Josué, ex-Brasvoltec. Josué. Não sei onde ele anda também, um forte abraço se ele tiver aí ouvido, ele apareça, entrou em contato né? com a gente tem um ano e meio, 2 anos, que ele precisava de algum registro para fechar a aposentadoria dele. A gente ajudou ele a fazer e tal. Eu acho que eu até tenho o telefone dele, hein? Eu acho que bom, eu acho que seria talvez legal. eu consiga um contato, hein? Josué foi o primeiro técnico, na Rio de Janeiro. Que legal. E sabe que isso daí é uma coisa interessante das pessoas saírem, e frequentemente a gente passa por isso lá na Ampla, de você ter o colaborador lá, ele se desenvolve, cresce, vai aprendendo, e acaba indo para outras oportunidades, né? Como o Danilo, por exemplo, que a gente falou, que foi para o Banco Itaú, enfim. Mas é aquela velha frase, né, que é muito legal, que você fala, poxa, e se você investir no funcionário e ele te deixar? Fala, pô, o pior é, e se você não investir, ele ficar? Né? Exatamente. Então a gente sempre pensou no outro lado. Eu prefiro trabalhar do lado de gente boa, nem que seja por um tempo curto, do que trabalhar a vida inteira com gente ruim. Exatamente. Então é melhor que tenha as pessoas boas mesmo, que queiram empreender, e que durante a jornada delas a gente tenha uma intersecção aí, possamos nos ajudar mutuamente e a vida segue. Isso vale para todo mundo, menos para você, viu, Rafa? Você não, você Ok. fica por favor. Mas aqui eu me desenvolvo, tá? Eu me desenvolvo. Isso. Você fica na Ampla, viu? Dentro da Ampla nós costumávamos dizer que eu prefiro ter pessoas competentes que me empurram para cima do que pessoas incompetentes que me empurram para o lado, né? Quer dizer, eu quero subir, né? Tem que ter competência, né? Para te empurrar para cima. Exatamente. Bem, o tempo voou novamente, já passamos de uma hora aí. Meu Deus. Já Que deu bom. uma hora, mas vimos todos os nossos depoimentos. Eu acho que tem muito assunto ainda. A gente tem que, Rafa, precisamos trazer talvez mais pessoas aí, porque tem muita história, tem muita coisa bacana. Mas também tem muita coisa legal pra gente falar olhando para hoje e olhando para frente, né? Olhando o futuro, hoje em dia o Zé Rubens tem uma frase que eu acho muito inteligente, muito engraçada, que ele fala que de vez em quando dá congestão mental dele, de tanta informação, né? Tanta novidade e tecnologia, e vem uma pandemia, e vem governo que sai, governo que entra, e vem inteligência artificial e o home office, e enfim, é muita informação, as coisas mudam numa velocidade muito rápida, né? E do próprio mercado nosso de energia e de no-break, você fala em bateria de lítio, você fala em outras tecnologias de baterias já, você fala em unidades autônomas de geração de energia limpa, energia renovável. Então acho que tem muito assunto, tem muita coisa, né, Rafa? Acho que a gente vai ter bastante pauta e vamos ter que trazer bastante
bastante convidado aí para poder trabalhar com esses assuntos, né? Tem muita coisa. Eu acho que é muito dinâmico, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Então a gente está falando de no-break, mas hoje tem soluções que meio que integram partes do no-break, como retificador, inversor e tudo mais, em soluções que estão relacionadas a painel solar integrado com gerador. Eu acho que um dos assuntos que a gente tem que trazer aí em breve é o BESS, né? Que é essa integração de soluções e que as empresas estão buscando fora do país aí, principalmente para reduzir gastos com energia elétrica de uma forma mais limpa, né? Não colocando um gerador simplesmente para funcionar. Então, isso está começando a acontecer no Brasil e a gente tem que estar antenado e trazer essa informação para todo mundo. Acho que isso é legal. Muito legal. Marcos, suas últimas palavras, despedidas, agradecimento. Eu queria agradecer você ter vindo aqui, antes de mais nada. É fantástico, acho que poderia gravar 10 episódios aqui, que tem muita história, né? Legal, muito obrigado, André, obrigado, Rafael. Prazer. A jornada, né, foi sempre gratificante. Agradeço a Deus por ter dado força e saúde, né, e ter me cercado de pessoas tão importantes e competentes, né, ao longo dos 30 anos, e fizeram todo o alicerce, né, daquilo que está hoje construído, né. Parabenizar todo esse pessoal, novamente falar a respeito do pessoal atual, da equipe atual, né? E estão preparados para falar de futuro, porque o retrovisor, a gente só olha para trás pelo retrovisor, temos que olhar de hoje para frente e nos preparar, né? Onde nós queremos estar daqui a 5, 10 anos, né? Enquanto essa organização, todos aí, os depoimentos falando que sejam mais 30, né? Gostaríamos de daqui a 30 anos está falando de um outro modelo, de uma outra realidade, de uma outra, né? Olhar para frente. Temos muita coisa mesmo. Eu acho que vamos precisar de muitas sessões de podcasts para falar a respeito do que é o futuro, principalmente. A história está construída, né? Agora, o imensurável, aquilo que está por acontecer, é sensibilidade, é estar antenado, ligado, e tenho certeza que nós estamos nessa vibe, né? Tá bom, muito obrigado. Beijão a todos. Como dizem, eu ouvi uma vez uma frase que eu não lembro de quem era, que era: a melhor forma de você prever o futuro é criando ele. Exatamente. Então, eu acho que é nossa responsabilidade participar e ajudar a fazer isso. Isso. E muito o bom. futuro, como tem a música lá também, né? O futuro não está lá no final, né? O importante é o trajeto, né? Aquilo que você vai... A jornada, né? Isso aí. Legal. Isso aí, a jornada. Isso aí. Muito bom. Agradecer aqui mais uma vez o Isaac e a ABCcom pela produção, o roteiro também do Isaac, idealizador Isaac, muito obrigado. Estamos nos despedindo. Esse é o AmplaCast, que é o nosso programa para celebrar os 30 anos de Ampla e também trazer novidades do mercado, discussões, tecnologias, inovações, sobre no-break e o mercado de energia continuada, energia corporativa. Agradecemos a todos. Rafa, obrigado pela parceria aí. Até o próximo episódio. Legal, é isso. Marcos, eu queria agradecer aí de você estar com a gente, né? Acho que foi muito bom, foi muito legal. E eu queria fechar esse podcast aqui, assim como algumas pessoas trouxeram nos depoimentos aí, trazendo um ensinamento que o Marcos trouxe, né? Que a gente tem como vários, né, que a gente recebeu, e um deles foi que o nosso prazo vai ser sempre o melhor. E o melhor não é o menor, o melhor é o que a gente entrega. Isso. Né, o que a gente faz acontecer dentro daquele prazo. Então é isso. Acho que queria fechar com essa frase. Muito obrigado. Nosso grande diretor Marcos aí. Muito obrigado, Rafael. Legal. História bonita. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até Grande mais. abraço a todos. Até o próximo programa. Valeu. Até. Tchau. Muito obrigado.